Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e querido Salvador, esteja com todos nós neste momento. Prezados e diletos ouvintes da Palavra de Deus, a minha primeira palavra é de agradecimento, primeiramente a Deus por ter me dado a vida e ter me dado o privilégio de conhecer a Bíblia, a Palavra Santa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Queremos, nesta noite tão memorável, uma noite abençoada, estamos na presença de Deus, agradecer a todas as pessoas que têm nos ligado, outros que têm conversado com a gente, estão orando por esse trabalho. É uma grande bênção, é uma grande alegria quando sabemos que alguém está se interessando de ouvir a palavra de Deus. Peço que os irmãos e os nossos amigos e todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz não esqueçam de orar por mim. Eu estou orando por vocês, eu estou orando pelos pregadores. Tem diversos pregadores que não moram aqui, estão no Rio de Janeiro, Vitória e outros lugares que estão orando por mim. Eu oro por eles. Grande privilégio quando a gente pode ter um convívio de alegria na presença de Deus com todos aqueles que apoiam a obra de Deus. Prezados e diletos ouvintes, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para que possamos, ó Deus, fazer uma grande obra através da direção do Santo Espírito de Deus e possamos mostrar ao mundo que nós estamos alertando toda a humanidade que os dias de a volta de Cristo estão próximos. Nesta noite nós vamos falar sobre um dos maiores personagens da história do Velho Testamento, o grande servo de Deus, Moisés. Certa feita ele disse: após mim virá um semelhante a mim. Vamos ler neste momento o capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 4 até o verso 8. Esta palavra que nós vamos ler é uma palavra onde Deus faz um grande convite a um servo dele para libertar os filhos de Israel que estavam no cativeiro no Egito. Eu não vou ler muito, mas os irmãos pegam a sua Bíblia e olham, leiam e prestem atenção como Deus ama o seu povo e como Deus tirou o seu povo do sofrimento do Egito. Vamos ler a palavra de Deus. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira as tuas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Disse-lhe mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto bem, porque não tinha olhado para o Senhor Deus. E disse-lhe o Senhor: tenho visto atentamente as aflições do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exércitos, porquanto conheço suas dores. Portanto, descerei, livrarei-lo-ei do Egito, para fazer-los subir da terra, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E conhecereis a dança dos moreus e de fazendas e das ovelhas e dos fugitivos. Grande Deus, eterno e querido Pai, nesta noite, ó Deus, estamos mais uma vez diante de Tua face. Aceita, ó Deus, a nossa oração, para que o Espírito Santo de Deus complete esta mensagem, ó Deus, que lemos, para que ela seja, ó Deus, uma alerta para a nossa alma e para aqueles que nos ouvem. Perdoa nossos pecados e sobre a Tua palavra, neste momento, cremos e glorificamos o Teu nome, porque Tu está presente neste lugar. Amém.
meus prezados e diletos ouvintes. Sabemos pela história da palavra de Deus, uma história que nós não podemos falar tudo aquilo que deveríamos falar, porque o tempo não nos permite. Mas sabemos que os filhos de Israel estavam no Egito, trabalhando no Egito como escravos, humilhados pelo rei do Egito. Os filhos de Israel trabalhavam em serviços pesados, todo serviço que era mais difícil na terra, tanto na lavoura como na cidade, eles colocavam os filhos de Israel. E eles viviam todos os dias em clamor e talvez até em choros, porque estavam como povo de Deus escravizado num país perverso, num país que não temia a Deus. E eles clamavam a Deus porque eles eram da descendência de Abraão, Isaac, Jacó e José, que foi para o Egito, levou os seus pais e seus irmãos para aquele lugar. Vemos então que certa feita Deus se lembrou do seu povo e do seu clamor e disse: eu estou ouvindo o clamor de vocês, eu estou ouvindo o clamor do meu povo que está sendo escravizado, está sofrendo, conheço as vossas dores e os vossos sofrimentos. Deus então conheceu também um grande servo de Deus que chamava-se Moisés. Moisés estava no deserto apacentando o gado do seu sogro Jetson. E quando Moisés estava ali no seu trabalho, de repente ele viu uma sarça que queimava e não desaparecia, e queimava e continuava queimando, e ele ficava sempre a mesma coisa. Então ele foi para aquele lugar para ver de perto o que estava acontecendo. E quando ele chegou perto, uma voz clamou de dentro da sarça e disse: Moisés, Moisés, não chega para cá. Tira as tuas sandálias dos teus pés, porque a terra onde pisas é terra santa. Mas Deus tinha um propósito com Moisés para libertar o seu povo. E ele sabia que Moisés era o homem que tinha coragem, que tinha também amor ao povo de Deus. E ele tinha também todas as condições, porque ele era um homem que tinha muita sabedoria, que ele já tinha adquirido na sua vida. Sobretudo o que Deus viu em Moisés foi que Moisés era o homem mais obediente, talvez do que todos os filhos de Israel. Moisés era um homem que temia Deus e buscava Deus todos os dias. Mas Moisés, quando Deus chamou ele e falou com ele: Moisés, tira os filhos de Israel do Egito. Eu ouvi os seus clamores, eu vi o meu povo oprimido, eu conheci o sofrimento do meu povo. Ah, meus queridos irmãos, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que lá do céu Ele vê as nossas lutas, talvez nossas tribulações, nossas aflições nessa terra tão corrompida, de tantas enfermidades e tantas dores. E Deus lá dos céus está olhando para nós e está dizendo para o Brasil e para o mundo: arrependei-vos, me buscai, ajoelhai diante de mim, que eu possa libertar vocês. E Deus tem não só Moisés para libertar o povo da escravidão, da morte, do pecado, mas Deus tem os profetas de Deus, que são os pastores, os líderes das igrejas, e são todos aqueles que confessam ao nome de Deus aqui na terra como Pai daquele que nos ama. Mas Moisés então disse a Deus: Deus, eu não tenho capacidade para tanto. E muito mais ainda que eles não vão crer. Se eu falar com o rei do Egito, ele não vai crer o que o Senhor me disse. Ele não vai crer que Deus falou comigo. E como eu fico diante do rei se ele não crê que Deus falou comigo? Deus então respondeu a Moisés e disse: Moisés, Moisés, eu estou contigo. O que tens na tua mão? Moisés disse: uma vara. Disse Deus: joga-la no chão, lança no chão. Moisés jogou a vara no chão e se transformou numa serpente. Moisés corria dela.
É um milagre de Deus já mostrando a Moisés que ele tem poder e que nenhum medo devemos ter quando nós estamos diante de um Pai que nos ama, muito mais quando temos um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então Deus disse novamente a Moisés: Moisés, pega a tua vara. E Moisés pega a serpente pela cauda. E Moisés então com medo, mas pegou a serpente pela cauda. E quando ele botou a mão na serpente, a serpente se tornou novamente numa vara. Moisés então conheceu que ele estava diante de um homem poderoso que se chama Deus. Tudo isso Deus fez para encorajar Moisés, para ver que a presença de Deus na sua vida, na sua companhia, na história de falar com o rei que tiraram os filhos de Israel do Egito, o Todo-Poderoso estava com ele. E então Moisés ainda continuou dizendo: mas eu sou um homem de línguas pesadas, eu não tenho palavras, eu não sou um homem que falo bem, eu sou pesado de línguas, como eu vou falar com o rei? Deus disse: Moisés, eu estarei contigo. Se eu sou aquele que fiz o homem e fiz a língua do homem, o pensamento, tudo, como você pode dizer que você não é capaz? E Moisés ainda ficou parado pensando. Então disse: você tem seu irmão Arão. Arão fala bem. E você leva seu irmão Arão. E Arão vai te ajudar naquilo que talvez você duvida. E assim então Moisés, segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus, ele iniciou a grande jornada de tirar os filhos de Israel do Egito. Ah, meus queridos e diletos ouvintes, quando lemos essa história é muito grande. Nós vemos que muitas vezes quando Moisés se dirigia ao rei, ele era zombado e maltratado. E então ele falava que deixaria ir. Mas quando então Moisés pensava que agora o povo poderia sair, ele não deixava. Nós não podemos entrar em detalhe sobre todos os prodígios e sinais que Moisés fez diante daquele rei. Mas a Bíblia nos diz que nunca teve um homem maior em prodígios e em sinais como Moisés. E a história é muito longe. Moisés então cumprindo e aceitou aquela grande missão de tirar os filhos de Israel do Egito. Nós vemos que não foi só o rei que Moisés tinha que enfrentar. Os próprios filhos de Israel começaram a se dividir e uns queriam ficar no Egito e outros não queriam ficar no Egito. Moisés então tinha que convencer primeiramente o seu povo e depois convencer o rei. Mas na tirada dos filhos de Israel, quem tomou a frente de tudo foi Deus. Meus pesados ouvintes, nós temos visto tantas pessoas nesse mundo, nos dias que vivemos, que são oprimidos, talvez, trabalhando de manhã à noite, com suor dos seus rostos, ganhando uma mixaria de dinheiro, quase não dá para comprar o seu próprio alimento. E vemos pessoas que estão nesse país, que são ricos e têm milhões e milhões, mas não se compadeçam daqueles que estão tão desamparados. Mas a ordem de Deus é que o homem busca a Deus. Todo fracasso de todo ser humano e de todo país é quando o homem se afasta de Deus. Pesados ouvintes, eu orei a Deus e Deus me deu esta mensagem, porque esta mensagem pode despertar o nosso país, o Brasil, porque eu vejo todas as grandes autoridades e todo o Ministério da Saúde, todos os dias, pela reportagem, essa vacina vai curar esse coronavírus. Essa vacina é a primeira e a última coisa, porque por esta vacina todos vão ficar libertos. Meus prezados ouvintes, aonde está o temor de Deus? Aonde está o joelho que se dobra diante de Deus? Em primeiro lugar, temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas não são acrescentadas. Enquanto o nosso país e o mundo não reconhecer que Deus é a autoridade suprema dos céus e da terra, e Deus é a autoridade sobre o coronavírus e também sobre o câncer e sobre todas essas coisas, os homens vão lutando. Eles podem ir com satélite até o solo, até as nuvens, até as alturas. Eles cairão na poeira, porque eles não temem a Deus e não buscam a Deus. Prezados ouvintes, é muito fácil nós entendermos a ignorância do homem. O homem não enxerga o coronavírus e morre com o coronavírus. Prezados ouvintes, quão grande é Deus. Quando Deus colocou-se diante daquele rei que oprimia o povo de Israel, o rei do Egito, Deus já tinha prometido há muitos anos atrás a Abraão e a Isaac e Jacó que faria uma grande nação da sua família e que esta nação Deus haveria de dar uma terra onde mana leite e mel. E quando Deus falou com Moisés, ele disse: eu tenho uma terra preparada para vocês, e vocês, quando chegarem naquela terra, vocês vão ter minas de leite e de mel, comida com fartura. Prezados ouvintes, prezados irmãos, eu me entristeço muitas das vezes quando eu vejo as coisas que acontecem. Com tudo que Deus falou com Moisés e que Moisés falou com o povo, quando eles chegaram no deserto, ali faltou água, começaram a reclamar que não tinha água, começaram a reclamar que não tinha comida, se revoltaram contra Moisés e contra Arão e falaram: vamos apedrejar a Moisés e Arão, porque nós tiraram da terra do Egito onde nós tinha comida, agora nós vamos morrer no deserto sem comida. E aí Moisés falou com Arão e com os seus companheiros: nós vamos ser apedrejados. O que faremos? Então Moisés disse: vamos ajoelhar diante do nosso Deus, vamos clamar a Deus para que esse povo não nos apedreja, porque os filhos de Israel eram muitos, eram milhares. Os filhos de Israel, com poucos dias, podiam ter chegado a Canaã, mas por causa que afrontaram a Moisés e a Deus vivo, e começaram a falar mal de Deus, e começaram a ameaçar a Moisés, Deus disse: agora vocês vão me caminhar 40 anos até chegar na terra. E aqueles que pecaram contra mim, aqueles que não ouviram a minha palavra, a minha voz, morrerão todos no deserto. Em outro lugar a Bíblia diz: porque morres, ó casa de Israel? Porque morre, ó brasileiro? Porque o Brasil está em crise. Curva seu joelho diante de Deus, clama a Deus e verás a glória de Deus. Com toda a maldade do homem, Deus faz a chuva cair sobre a terra para produzir alimento, e Deus sustenta a vida do justo e do injusto, assim como fez com os filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Prezado ouvinte, nós estamos encerrando esta mensagem. Ainda vou falar nesta noite, numa outra mensagem, uma mensagem, os últimos dias do grande servo de Deus, Moisés. Que Deus completa aquilo que nesta noite talvez eu não pude fazer, porque eu sou apenas um porta-voz da palavra de Deus. A palavra, a mensagem que foi levada aos corações daqueles que estão ao alcance da minha voz. Essa mensagem é de Deus. Nenhum pregador, ele tem esta mensagem. Ele apenas é um pequeno porta-voz para levar esta mensagem, a mensagem de Deus aos corações daqueles que ainda talvez não conhecem. Que Deus complete aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus abençoe o Brasil. Peço todos os evangélicos, orem pelo Brasil. Orem pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que está sempre orando pelo Brasil. Ora pelo Silas Malafaia, que também está orando pelo Brasil.
Orem pelo Napoleão Falcão, grande servo de Deus, que também está orando pelo Brasil. Lembra, unimos todos a nossa voz, dobramos os nossos joelhos. Peço todos os evangélicos nesta noite que joelham no chão. Toda meia-noite eu levanto da minha cama, eu vou para o meu lugar e lá eu leio a Bíblia e joelho diante de Deus, pedindo a Deus para que Deus repreenda esta enfermidade, esse coronavírus, que Deus converta o coração desses governadores desse país que estão em conflito direto, não buscam a Deus, não conhecem paz. A paz que eles pensam que é paz não é paz. A paz é aquela que Deus dá. O poder de Deus é o poder que repreende a enfermidade, que conserva a nossa vida e que nos conduz para uma vida e vida eterna, onde nunca mais morreremos, onde Deus enxugará nossas lágrimas. Glória, aleluia a Deus, em nome de Jesus. Grande Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Amém.